Muito bem, hoje a gente está aqui no Marinho, no Bar do Marinho, para fazer uma entrevista com um escritor, um jornalista que teve textos publicados na Isto É, na Veja, Folha de São Paulo, grandes veículos aí de mídia nacional, e também tem livros lançados de personagens interessantes, normalmente ligados à boemia, e recentemente fazendo Rua da Margem, que é um site muito legal e a gente vai falar sobre ele agora. Então, para falar comigo hoje, Paulo César Teixeira, o popular Foguinho. E aí, Trovando fiado, guarda da esquina. Quando passa no cheiro a cidade ele vê. Cidadão esquecido no mundo é você. Queria começar falando contigo sobre você mesmo. Tu é da onde? Tu é natural de onde? Eu sou de Porto Alegre. Tu nasceu aqui? Sou totalmente porto-alegrense. Totalmente? É, totalmente. Infância, adolescência? Eu morei em São Paulo e no Rio nos anos 90. Cada dia que eu acordava eu queria voltar para Porto Alegre. Tá brincando? Eu sou muito apegado. O que tu mais gosta aqui que te fazia querer voltar? Não sei, rapaz, não sei. Eu achei a experiência de morar fora, assim, legal, interessante, profissionalmente, muito legal, assim, para tu abrir outros campos e tal. Sim. Mas eu queria voltar, eu gosto de morar aqui. Não sei. É mesmo? E tu ficou quanto tempo fora esse período? Eu fiquei cerca de 10 anos, 9 anos, 4 anos e meio em São Paulo e 4 anos e meio no Rio. Ah, eu tenho... No Rio eu morava em Ipanema, morava Considerável. num lugar super legal, assim. Que legal. Então a Cidade Baixa é muito mais legal que Ipanema, resumindo. Pra mim é. Pra você é. O teu interesse pela literatura despertou quando? Isso ainda era assim, essa fase de adolescência? O que te chama a Tu atenção? diz assim, literatura de... Pra depois chegar a escrever, a trabalhar escrevendo, o que chamou a atenção primeiro? Assim? Na chamou verdade, a atenção assim, ler? Eu li muito quando eu era adolescente, quando eu era, assim, sei lá, dos 14 aos 18 anos, os clássicos, Dostoiévski, Kafka, e não sei o quê. Mas, na verdade, o meu trabalho não é literatura, né? Eu sou um repórter, eu sou um jornalista, então os meus livros não são livros de ficção. Eu gosto de contar histórias. Eu trabalho muito, tanto nos livros quanto no site, com a memória afetiva da cidade, a memória afetiva das pessoas. Né? Sim, claro. E eu gosto de falar de personagens, de cenários, de espaços, principalmente da história recente de Porto Alegre. Né? Claro. Então, Esquina Maldita, por exemplo, que é um livro que eu lancei em 2012, a Esquina Maldita era um gueto boêmio que tinha em Porto Alegre nos anos 70, ali no Bonfim, no canto do Bonfim, no canto de cá, né, a Oswaldo Aranha com a Sarmento Leite. E eu cheguei a viver muito rapidamente, eu era muito novo, mas testemunhava aquelas coisas assim, olhava aquilo abismado. Mais assim, testemunhava do que participava. Exatamente, que eu tinha 17, 18 anos, e ali era a época do desbonde, né? Então, muita gente passou por ali, né? E esse livro, ele teve uma repercussão legal, porque ele mexeu com a memória de muita gente, claro, né? Que hoje tem 60, 50 anos, né? E na época que eu lancei, era uma geração que inclusive estava no poder, né? Porque é a época dos governos petistas, né? E muitos daqueles malucos da Esquina Maldita alguns foram ministros, né? Deputados, enfim. Diretamente exatamente. Né? Então, meu trabalho, eu acho que é um pouco isso, assim, é mexer com... Não é um trabalho de ficção, não é um trabalho... Eu não crio... Eu acho que o texto tem um tratamento literário, nesse ponto eu concordo contigo. Mas não é uma história que eu invento, né? Quer dizer, inventa um pouquinho. Pois é, o que dá para notar nesses teus trabalhos, principalmente nos livros, e agora recentemente, claro, no site, é esse ambiente boêmio, né? Com certeza, essa parte, essa vida noturna, esse ambiente assim da boemia mais clássica, assim. Eu ia te perguntar qual é o teu grande envolvimento com isso aí? Desde essa época, é coisa que você frequenta, que você gosta, e o que mais te atrai na vida boêmia? Pergunta profunda. Eu gosto muito de estar no bar, eu gosto muito do ambiente de bar. Às vezes eu gosto mais de estar no bar do que de beber, às vezes. Claro que beber é bom também, né? Mas... Você que está falando, vocês viram que foi ele que falou. Um pouquinho, né? Eu sou taurino, eu bebo pouco todo dia. Parcimônia. Parcimônia. E eu acho que tem uma coisa meio antropológica no bar, assim. Agora com a possibilidade, né, do celular, às vezes eu escrevo uma matéria, estou no processo de escrever uma matéria, um texto, e eu vou pro bar, peço uma cerveja no balcão e fico ali trabalhando na matéria. Como se antigamente, sei lá... É um ambiente de trabalho. É quase um escritório, né? Pois é, isso que eu ia perguntar, de repente, porque também como tu já tem esse olhar, já tem esse foco do trabalho também,
não só um ambiente de trabalho, mas um ambiente de pesquisa. Tu falou de observação. Isso. Mas é também assim, a ideia de que o bar é uma coisa meio adolescente, assim, aquela coisa assim de quando a gente é adolescente, a gente quer ir pra rua, parece que não só o bar, mas a noite tem uma coisa de realidade, né? De se expor a uma realidade, de conhecer o mundo, né? De não ficar em casa ali vendo televisão, né? Vendo novela, né? Como as famílias faziam antigamente. Hoje em dia a televisão já não é tão... Minha filha, por exemplo, nem vê televisão. Graças a Deus. E o teu segundo livro foi esse, né? O Negalu. Não, na verdade o meu primeiro livro foi o Darcy Alves, né? Sobre o Darcy Alves. O primeiro foi do Darcy? O primeiro, que era um parceiro do Lupicínio Rodrigues. E aí é bem o que tu falou, a boemia clássica, né? Uma boemia que eu não vivi absolutamente, né? Mas eu conheci o Darcy aqui na Cidade Baixa. Eu olhei aquela figura, achei assim super interessante. Assim, esse cara dá uma reportagem. Depois eu vi que dava um livro. Dava mais, né? Porque além de conteúdo. Exato, além de toda a coisa histórica dele, né, de ter tocado com o Lupicínio, enfim, de ser um personagem importante da boemia anterior. Eu acho que mesmo contemporaneamente agora ele se tornou. Pois o fascinante nele é que ele tinha ele tinha essa coisa histórica, e ao mesmo tempo ele era um personagem que fascinava também a nova geração. Ele era um personagem, e a desenvoltura com que ele circulava, né? Acabou ficando amigo, porque ficamos 2 anos conversando para fazer o livro. Né? Que legal. Aí depois eu fiz o Esquina Maldita, que é esse que eu falei agora, e em 2015, o mais recente, é sobre a Negalu, que era uma personagem também da época da Esquina Maldita, né? Que é Mas tu não chegou a conhecer eu conheci, conheceu? Que legal. Conheci na casa até de amigos meus e tal, mas nunca, até pela diferença de idade, acho que ela tinha 10 anos mais que eu, um pouco mais até. E quando a gente é jovem, isso faz muita diferença, né? Eu tinha 18, ela tinha 25, né? Mas enfim, eu conhecia ela. Agora, os meus livros não são autobiográficos, né? Os meus livros são frutos de muito trabalho, de entrevistas, de pegar o depoimento das pessoas, né? Eu gosto assim, por exemplo, a Esquina Maldita é aquele espaço, naquele momento, visto pelos olhos e pela memória de cerca de 70 pessoas com quem eu conversei. É óbvio que o fato de eu ter conhecido a Esquina Maldita muito superficialmente me dá uma textura também, né? Claro. A mesma coisa no Negalu, também foram 50 entrevistas, sei lá, sobre ela, né? O Rua da Margem, que a gente estava conversando aqui também agora em off, foi uma matéria... Eu fiz 2 matérias sobre a Cidade Baixa para a revista Aplauso. E uma delas até ganhou o prêmio Ari, em 2008, eu acho. Eu fiz em 2003, mas era uma matéria sobre bares, né? E o Rua da Margem, na verdade, assim, a gente começou também assim, tateando, né, como a gente estava falando antes, sem saber muito bem, a princípio, se era sobre a Cidade Baixa, mas na verdade é um portal sobre Porto Alegre, né, sobre a memória afetiva de Porto Alegre e, ao mesmo tempo, sobre projetos atuais, inovadores que estão acontecendo agora e que pouca gente sabe, né? A gente tem até uma agenda do lado B. Eu gosto dessa coisa assim como eu falei, de dar realce para personagens e fatos e projetos que não estão absolutamente na mídia. Né? Então eu acho que eu hoje entendo o Rua da Margem como um portal que olha para Porto Alegre com os olhos da Cidade Baixa, no sentido de que a Cidade Baixa tem toda uma história de tolerância racial, de tolerância, né? Aqui surgiu o Carnaval, até porque foi um bairro habitado, como era um bairro muito alagadiço, né? Tinha muita enchente antigamente, então foi o bairro onde os pobres e negros meio que se refugiavam. Não tinham porque ninguém queria morar aqui. Então os descendentes de escravos ocuparam a Cidade Baixa. Então daqui surgiu o Carnaval, daqui surgiu essa coisa da festa, essa coisa boêmia do bairro é histórica. Isso vem do princípio do século XX. Pois isso que eu ia te perguntar, até porque isso explica um pouco do nome, que é o que eu gostaria de falasse agora, do Rua da Margem. Rua da Margem era a antiga Rua João Alfredo, como se chamava a Rua João Alfredo, porque antigamente o riacho Dilúvio ele vinha ali daquela região ali perto da Zero Hora e passava por trás das casas ali da João Alfredo para desembocar na Ponte de Pedra, né? Na década de 40 e 50 ele foi canalizado, retificado e para fazer a Avenida Ipiranga. Então ali era a Rua da Margem, né? E eu acho assim, tem 2 coisas a Cidade Baixa que me agradam. Tanto essa coisa histórica de ter sido o berço, né, da boemia, do carnaval da cidade, como também o fato de ser um bairro dessa boemia contemporânea, ser um laboratório de novos comportamentos, né? Por que é um bairro boêmio? É onde as coisas acontecem meio fugindo ao controle, digamos assim. O bairro boêmio ele é transgressor, né?
Então, a Esquina Maldita foi na sua época, né? Então, na Esquina Maldita foi... hoje, quando eu vejo casais homossexuais, meninos e meninas namorando livremente, quer dizer, podendo exprimir o seu afeto, principalmente, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Eu me lembro da Negalu, e a Negalu era um personagem que surgiu num ambiente transgressor, que era a Esquina Maldita, que era um lugar boêmio. Então, eu acho que os bairros boêmios contemporâneos, eles são laboratórios. Então, sempre tem aquela tensão, assim, né? Porque ele incomoda, né? Porque o bairro boêmio que não incomoda não tem graça. Né? Não tá fazendo nada. É. Pra você, assim, o que é a Cidade Baixa pra você? É um lugar onde eu me sinto em casa. Apesar de que eu não moro na Cidade Baixa, né, mas eu moro aqui no centro, na Demetrio Ribeiro, no centro histórico. Eu venho a pé e geralmente volto a pé para casa. Né? Eu acho que a Cidade Baixa é isso. É isso que eu falei. Tem esses dois lados. Né? O lado histórico, de ser um ambiente de tolerância religiosa, de tolerância racial, de tolerância de sexualidade, né? Tanto historicamente quanto hoje. Eu acho que a Cidade Baixa é um pouco assim, uma ideia de liberdade, né? Uma ideia de liberdade por ser humano, que o ser humano possa ser o que ele é. Foguinho, vou te agradecer então. É uma honra. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito legal, adoro, assisto todos. Que legal, a gente acompanha também o Rua da Margem e te desejar sucesso então na continuação do projeto aí. Beleza? Obrigado. Sucesso, até mais aqui, Foguinho. Valeu. Até a próxima. Ele se sente assim, sempre alucinado, ele se sente. Tem que ligar o freezer lá, senão depois o Marinho tudo. Bota na tomada pra mim ali. Foguinho. A gente falou tanto de boemia, de todas as coisas, dos teus personagens, que não são personagens, né? Dos teus trabalhos. Mas o que você gosta de boemia? O que é o bar que você vai? O que você gosta? O que é o lugar que tu frequenta? Claro. O que tu vai atrás quando tu quer sair? Quando tu quer a tua boemia? Claro, vou falar. Pode falar então. Tá gravando isso?